Veremos nessa aula um conceito muito importante para a resolução de problemas de transferência de calor em sistemas compostos, sistemas que envolvem condução e convecção e condução através de paredes compostas, que nós veremos do que se trata um pouco mais adiante. Então nós vamos usar o conceito de resistência térmica e poderemos construir circuitos térmicos por analogia aos circuitos elétricos. Vamos visualizar aqui o nosso problema clássico de uma parede plana. Quando há uma diferença de temperaturas entre as duas faces dessa parede, nós temos o que é dito força motriz. Por que eu chamo esse ΔT de força motriz? Porque só vai haver transferência de calor na parede se as temperaturas na parede forem diferentes. Então nós chamamos na transferência de calor esse ΔT de força motriz. Ele vai permitir uma taxa de energia através da parede. Na eletricidade, nós temos um condutor, nós temos potenciais elétricos nas extremidades desse condutor, e quando há uma diferença de potencial, uma DDP, nesse condutor, surge uma corrente elétrica. A corrente elétrica é uma taxa de transferência de energia. E, pela lei de Ohm, nós temos uma relação entre a DDP e essa taxa, que é a corrente elétrica. Nós podemos dizer que a DDP, representada pela letra U, é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. E a diferença de potencial na eletricidade é a força motriz, é o que motiva, é o que cria uma corrente elétrica. Então essa lei de Ohm, ela me dá uma relação entre a força motriz da eletricidade, que é a DDP, uma resistência térmica e a taxa de transferência de energia, que na eletricidade é a corrente elétrica. E a resistência elétrica, como nós sabemos, ela nos diz se aquele material vai resistir muito ou não a transferir a energia através dele, se ele é um bom condutor de eletricidade. Então nós podemos usar o mesmo conceito para a transmissão de calor. A nossa força motriz seria igual a uma resistência térmica que nós queremos obter vezes a taxa de energia que é transferida através do material. Então aqui está a analogia: força motriz, substituindo para ΔT, resistência para resistência térmica, e a nossa taxa seria o quê? E aí a gente deduz que a resistência térmica vai ser a nossa força motriz dividido pela taxa, ΔT sobre Q. Vamos agora calcular a resistência térmica quando nós utilizamos a lei de Fourier para a condução através de uma parede plana. Eu pego a nossa equação que nós acabamos de deduzir e substituo a expressão que me permite calcular Q, Ka ΔT sobre L, onde K é a condutividade do material e L é a espessura da parede. E quando eu trato essa equação, eliminando ΔT, eu fico com essa expressão para a resistência térmica da condução, L sobre Ka. Então agora eu posso representar esse sistema por um circuito térmico, onde eu tenho uma resistência que me diz se essa parede conduz bem ou não o calor. Para convecção, eu posso utilizar a lei de resfriamento de Newton, utilizando nossa equação de resistência térmica, substituindo o valor de Q, HA vezes ΔT, eu obtenho essa resistência para a convecção, onde H é o coeficiente de troca de calor por convecção. Ele depende da velocidade do escoamento do fluido, das condições termofísicas do fluido, como condutividade do fluido e viscosidade. E outra coisa, eu posso utilizar essa mesma expressão para a radiação. A gente pode escrever as equações de radiação térmica entre dois corpos, de forma que ela fique com esse formato aqui. Se a gente conseguir escrever a equação da radiação para esse formato, eu posso usar a mesma expressão. Mas normalmente nós utilizamos somente condução e convecção na maioria dos problemas práticos, porque a radiação ela não é tão pronunciada. Mesmo assim, nós podemos adaptar as equações de radiação para uma equação semelhante à da convecção. Vamos agora verificar como ficaria, utilizando essas duas resistências, a de condução e convecção, um circuito térmico para um sistema que nós já estamos acostumados a resolver utilizando essas equações. Eu tenho aqui uma parede, eu conheço T1 e T3, eu não preciso conhecer a temperatura T2. E por enquanto a gente só está identificando o quê? Que de T1 até T3 nós só temos condução através de material sólido. Só que eu tenho dois materiais diferentes. Isso é o que eu chamo de uma parede composta. Poderia ser um material metálico que está sofrendo aquecimento, com um revestimento de isolante térmico, por exemplo. Então teria dois materiais distintos formando a mesma parede, por isso que ela é chamada de parede composta. Como mudou a condutividade?
Então deve mudar também a resistência que cada um deles apresenta à condução de calor. Então eu tenho que representar cada situação por uma resistência. Com o material de condutividade K1 eu tenho uma resistência, com o material de condutividade K2 eu tenho uma nova resistência, já que a resistência depende de K. Eu também mudei as diferenças de temperatura. Né? Daqui para cá eu tenho T1 e T2, e de T2 para T3, como mudou o ΔT, então deve mudar também a resistência. E vejam que nesse circuito, cada temperatura está representando um nó do circuito, assim como nós temos nos circuitos elétricos. Então, para esse sistema de parede composta, nós teríamos esse circuito térmico. Vamos ver agora um sistema onde eu tenho ar circulando em condições diferentes e em contato com cada uma das paredes. Então agora nós temos uma resistência para essa transferência de calor, que vai do ar para a parede, e é convecção. Em cada um dos materiais da parede nós já vimos que vai ter uma resistência diferente, e da parede para outra corrente de ar nós vamos ter novamente convecção, então tem uma nova resistência. Vejam que nós identificamos a convecção, então deve haver uma resistência para essa convecção. Foi o mecanismo que nós identificamos nessa primeira etapa. Depois nós identificamos condução em cada material da parede, então para cada um deles houve uma resistência. E depois, da parede para o ar, houve convecção com a nova resistência de convecção. Então é importante nós identificarmos cada uma das etapas da transferência de calor, porque cada uma delas vai ter uma resistência. E, novamente, vejam que as temperaturas representam os nós desse novo circuito térmico. Vejamos um problema agora com 3 correntes de ar. Uma dessas correntes de ar passa entre duas paredes distintas. E aí nós vamos identificar esse circuito térmico aqui. Eu tenho convecção do ar para a parede, depois eu tenho condução na parede, da parede para o ar e do ar para a próxima parede nós vamos ter duas resistências. Veja que isso é interessante porque nós estamos representando a resistência à transferência. Então, tem transferência da parede para o ar, deve haver uma resistência. Depois que o ar recebeu esse calor, vai ter uma transferência do ar para a próxima parede. Então, deve aparecer uma outra resistência. Por isso que eu escrevi entre T2 e T infinito 2 uma resistência, que foi quando o ar ganhou o calor da parede, e de T infinito 2 para T3 uma nova resistência, que foi quando esse ar passou o calor para a próxima parede. Então, não é somente um mecanismo, uma resistência. Na verdade, a resistência ela está presente sempre que nós observamos uma transferência. Então, nós temos aqui convecção e nós identificamos as resistências para a convecção. Nós temos a condução e as resistências da condução, com cada uma das temperaturas representando o nó. É útil também nós observarmos que entre duas temperaturas diferentes, nós vamos ter uma resistência diferente. Então, se daqui para cá foram duas temperaturas, eu tenho uma resistência de convecção. Se daqui para cá continua a convecção, mas as temperaturas mudaram, então eu tenho outra resistência. Por isso que eu escrevi para a mesma convecção duas resistências diferentes. Aqui nós temos a maneira de se calcular a resistência térmica. Então, dessa equação, nós podemos concluir o quê? Que a taxa de transferência de calor vai ser igual a ΔT, a diferença de temperaturas entre duas extremidades do meu circuito térmico, dividido pela resistência que existe entre essas duas extremidades. Só que nós vimos que podem existir muitas resistências entre dois pontos do meu circuito. Como essas resistências estão em série, a resistência total seria o somatório delas. Então eu posso pegar duas temperaturas distintas, fazer a diferença entre essas duas temperaturas e dividir essa diferença pelo somatório das resistências térmicas, que me dá a resistência equivalente. E quando é em paralelo? Bem, nós poderíamos calcular a resistência equivalente da mesma forma que se calcula no caso da eletricidade, só que na transferência de calor isso não dá um resultado muito exato. E na maioria das aplicações nós não temos resistências em paralelo com frequência, nós temos com muita frequência resistências em série. Então é suficiente nós trabalharmos com as resistências em série, mas se a gente tiver necessidade de trabalhar com resistência paralela, é importante lembrar que os resultados não são tão precisos como no caso da resistência em série. Então nesse exemplo que nós vimos anteriormente, com 4 resistências, se eu apenas conheço T infinito 1 e T infinito 2, eu posso calcular o quê? Então nós somamos todas as resistências
e substituímos na equação anterior, ΔT, dividido pela resistência total, que é o somatório de cada uma das resistências identificadas no problema. Aqui também nós teremos, né, uma série de resistências, como nós identificamos anteriormente. Se nós estamos trabalhando com T infinito 1 e T infinito 3, então a resistência total vai ser o somatório de todas aquelas que se encontram entre essas duas temperaturas. Eu poderia trabalhar, por exemplo, com T infinito 1 e T3. Então a resistência equivalente seria o somatório de todas as resistências que estão entre as temperaturas trabalhadas. Sempre será assim. Aqui está, no caso, o somatório de todas essas 6 resistências, entre T infinito 1 e T infinito 3, e a equação para o cálculo da taxa teria esse formato aqui. Então vamos ver agora um exemplo, substituindo valores, né, atribuindo valores a T infinito 1, T infinito 2, as duas condutividades na parede composta, as dois coeficientes de transferência de calor por convecção, as espessuras e a área de troca de calor nesse sistema. Já identificamos anteriormente as resistências para cada uma das etapas do problema e o somatório delas. E agora vamos substituir os valores de H, a área, os valores de K e das espessuras. E aqui em cima o ΔT para esses valores dados. Vamos identificar individualmente o valor de cada uma das resistências e fazer uma análise. Vamos calcular a primeira resistência, que é a resistência de convecção. Temos aqui um valor, né? Por enquanto nós não temos parâmetros, vamos deixá-la guardada aqui para comparar com a próxima resistência. Vamos fazer o mesmo com a primeira resistência de condução, está aqui o valor dela. Agora vejam que no material sólido nós temos uma camada com condutividade de 16 watts por metro por grau Celsius, e temos outra resistência com 1,5, ou seja, 10 vezes menor. Essa segunda camada, com K igual a 1,5, com certeza vai ter uma transferência de calor mais difícil. Ele funciona aí como isolante. Então, nós imaginamos o seguinte, se a transferência de calor através dele vai ser mais difícil, porque ele tem uma condutividade menor, isso significa que ele apresenta uma maior resistência à transferência de calor. E isso nós concluímos no cálculo que agora o valor da resistência para o material de baixa condutividade é bem maior do que o valor da resistência para o material de alta condutividade. Na segunda convecção, o valor de H é menor do que na primeira. Então, pelo mesmo motivo, nós podemos concluir que a resistência nessa convecção vai ser maior do que na primeira. E a gente faz a comparação e, de fato, os valores mostram o que é esperado, e nessa análise nós podemos evitar também erros de calcular valores inadequados da resistência. Então nós temos aqui as 4 resistências identificadas. Vamos somar todas elas para obter a resistência total à transferência de calor no sistema e substituir na equação de taxa. E aqui nós temos o valor da quantidade de calor transferida pela parede. Lembre-se, quando a área de troca de calor é constante, a taxa de transferência de calor através do sistema também será constante. Então eu poderia ter pego, se eu tivesse o valor de outras temperaturas que não fosse T infinito 1 e T infinito 2, e poderia ter feito o mesmo cálculo. Basta lembrar que a resistência total é o somatório de todas as resistências que se encontram entre as duas temperaturas que nós consideramos para fazer o ΔT. Quando a gente estiver trabalhando com o fluxo de calor, como ele não depende da área, então o fluxo é constante, independentemente da área ser constante ou não. Então, dessa forma, agora nós podemos resolver os problemas de transferência de calor utilizando o método da resistência para a construção de circuitos térmicos.